Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Olá, ouvintes da Rádio da Universidade. Eu sou um músico e mestrando em etnomusicologia, Paulinho Parada, e esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Coordenação e direção geral, professor Reginaldo Gil Braga, e equipe de apresentadores formada por mestrandos e doutorandos do programa de pós-graduação em música e pesquisadores associados. Estamos aqui para falar sobre Alemão Charles do Cavaco. Desde os anos 1980, ele dedica-se ao samba no sul do Brasil, acompanhando inúmeros artistas locais e de projeção nacional como Bete Carvalho, Zeca Pagodinho e muitos outros. Estamos também falando, quando pensamos na música feita por Alemão Charles, da memória sobre o samba em Porto Alegre, por tratar-se de uma trajetória musical que interagiu com muitos artistas do passado, como Zilá Machado, Lúcio do Cavaquinho, Fabrício Rodrigues, Terezinha Dias e muitos outros. Em minha pesquisa de mestrado sobre músicos da noite em Porto Alegre, Charles colaborou com importantes informações sobre músicos locais, apesar de não ter sua trajetória musical reconstituída nesse estudo, pois meu foco esteve centrado nos músicos com mais de 60 anos de idade. Vamos ouvir e conhecer um pouco da música de Alemão Charles, tocando sua composição autoral do disco Alemão Charles do Cavaco, Bossa, Samba e Choro. O título da composição é Espinha com Bombom e Bolacha. Vamos escutar.
Olá, eu sou o Paulinho Parada e esse é o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Estamos aqui falando sobre Alemão Charles do Cavaco e a memória do samba em Porto Alegre. Nós ouvimos uma composição do seu disco autoral, Alemão Charles do Cavaco, Bossa Samba Choro. Nesse disco ele grava músicas, já alguns choros conhecidos, como Doce de Coco, de Jacó do Bandolim, e muitos outros, como Cinema Mudo, Sapato do Zé, Vem Devagar, Brasileirinho, que ele chama aqui de Brasileirão. E nesse disco participam Alemão Charles, no cavaquinho, violão 7, banjo, Bombom no violão 6, violão 7, Marcos Reloginho no pandeiro, Wagner Guinedes no tantã, Mano Carvalho no surdo, Thiago na cuíca, Guga Rodrigues na percussão geral. Além dos músicos convidados, o Silfarney Alves no violão 6, Luiz Palmeira no violão 7, Luiz Machado no violão 7, Fábio Cabelinho no cavaco centro, Camanga Mauro Júnior no cavaco centro, também os dois, Camanga e Mauro Júnior, Bolacha no bandolim, no qual o alemão dedicou a música, Mazo violão 7, Max violão 7, Andrezinho banjo e João Luiz no violão 7. Coprodução musical do Alemão Charles e os arranjos de Alemão Charles e Bombom. Então vamos conversar um pouco com o Alemão Charles do Cavaco para conhecer um pouco mais sobre a sua obra e sua carreira. Alemão, por essa tua trajetória musical durante tua carreira, eu te pergunto quais os principais músicos locais que te marcaram. Sei que tu já acompanhou o Plauto Cruz, o Durqui Costa Cigano, fizeste parte do conjunto Flor de Ébano com Silfarney Alves e outros que tu vais falar agora, Me conta um pouco sobre isso para os ouvintes do nosso programa saberem sobre tua carreira aqui em Porto Alegre. Me fala um pouco sobre isso. Claro, primeiramente, boa noite para ti, boa noite aos teus ouvintes. Claro, o maior prazer, Paulinho, estar aqui contigo, na rádio aí, e poder dividir um pouco da nossa história, na história do Samba Sul, sabe que eu gosto, que eu sou um cara que eu defendo bastante essa nossa raiz, do nosso Samba Sul. Cara, eu comecei, na realidade, lá pela década de 80, antigamente era Vila Ipiranga, depois virou Jardim Ipiranga. Final da João Correia com Rua Umbu. A Umbu já é bem na divisa, aí a Umbu já é Passo da Areia. Bem na divisa, final do Jardim Ipiranga, que era a Vila Ipiranga, depois virou Jardim Ipiranga, e a Umbu, que era o Passo da Areia. Então ali eu conheci muita gente da noite, porque esse bar tocava muito choro e muito samba. Então o meu primeiro professor assim da rua foi o Hermes, meu irmão, entendeu? Ele que me levou lá, junto com o pai dele, que era o tio Hélio. O que ele tocava? O tio Hélio tocava cavaquinho, o Hermes tocava violão, e eu vi o tio Hélio tocando cavaquinho. Inclusive, quando eu comecei a tocar, eu tocava em Ré, Sol, Si, Mi, porque o tio Hélio tocava em Mi. Então eu comecei a tocar em Mi. Daí, quando eles me levaram lá no balde d'água, para ver a rapaziada da época, que eram os grandes músicos que tocavam nas tribos carnavalescas. Então lá eu conheci o Mundo Velho, violão 7 cordas, eu conheci o Cláudio Menor, que na época era bandolim, depois passou por 7 cordas, também foi um dos meus professores na vida, e o Camanga. O Camanguinho do Cavaco, junto com o Bastião, e eles, o tio Vando também, o Vando do Cavaquinho. E eu vi eles tocar, daí eu ouvi, mas eles tocam diferente, porque eles tocavam em afinação diferente, que era o Ré, Sol, Si, Ré, que antigamente chamava-se Paraguaçu. Eles chamavam de Paraguaçu, Ré, Sol, Si, Ré, Paraguaçu. Não sei porquê, mas entendeu? Eu fiquei curioso para saber. Não sei porquê, isso eu não consigo, porque essa lenda, mas enfim, Paraguaçu, Ré, Sol, Si, Ré, que é a afinação original do cavaquinho. Porque o Ré, Sol, Si, Mi é um violão com 2 cordas a menos. Beleza, então ali eu conheci o Camanga, eu conheci o Vando, o Mundo Velho, enfim, toda aquela rapaziada. Depois eu conheci o cara que me ensinou muita coisa, me ensinou a teoria musical, que foi
o Antônio Ricardo, o Antoninho Rocha, do bandolim, ele tinha uma escola de música ali aqui no centro de Porto Alegre. Eu fui lá aprender com ele, aí foi onde eu aprendi as cifras e a tablatura, ele me ensinou essas coisas. Mas aquela bagagem da noite eu aprendi ali com eles. Isso nos anos 80. Lá eu conheci o Chico Queixada, que também frequentava. Chico Pedroso, que o Valtinho do Pandeiro. Eles iam tudo lá. É que eu tô chegando devagarinho, eles iam tudo lá. Lá era o point, velho, do samba e do choro em Porto Alegre, num barzinho, que nem no Rio de Janeiro, velho. Igual. A única coisa é que nós não estamos no Rio de Janeiro, nós estamos em Porto Alegre. Mas eles faziam com muita competência. Eu conheci o Firmino do violino. O cara tocava choro no violino divinamente bem. Isso nos anos 80. Isso tudo sem ler nada, eles tocavam... Tu nasceste, para os ouvintes saberem mais ou menos a sua idade, tu nasceste em 1968. 68. E daí nos anos 80, tocaste com toda essa gente. Não, comecei a aprender. Começou a Comecei a aprender. Aí, observando. Aí eu conheci lá no Balde d'Água, eu conheci o Betão do Pandeiro, grande Beto sem dedo, que ele não tinha essa mão, ele não tinha dedo, ele segurava com o dedão e um pedaço de toquinho que ele tinha. E nessa mão ele tinha 2 dedos assim, e ele era canhoto, ele tocava um pandeiro divinamente. E ele mexia comigo, vou te mostrar pro João 7 cordas pra ele te conhecer. Aí um belo dia de noite, eu tô lá, de tarde, era um sábado de tarde, chegou o João, bem magrinho na época, grande João 7 cordas, nosso eterno professor, sensacional, e o Eurico, falecido, agora faleceu, meu parceiro, Eurico, cavaquinho, e o João desceu e disse assim, tu que é o alemão do banjo, que eu já comecei a tocar banjo daí. Começando no banjo. Eu comecei no cavaquinho e eu já fui pro banjo, eu não deixei muito, já fui. E ele chegou lá e me convidou. Hoje tu tem que estar meia-noite no Vinhadalho, na Bento Gonçalves, assim. O Vinhadalho que o Plauto Cruz tocou muito. Tocava nessa época. E aí ele me convidou, eu fui pro Vinhadalho, entrei no Cabeça Feita, que era a banda dele, e tô até hoje na música, velho. Porque foi eu já tenho de família, porque o meu vô, por parte de mãe, era músico, meus tios. Então, quando eu botei a mão no instrumento, por incrível que pareça, cara, em 6 meses eu estava tocando instrumento. E vamos pensar no cavaquinho. Eu estava conversando esses dias com um cavaquinista aqui de Porto Alegre, um jovem cavaquinista, e ele não sabia os nomes dos antigos cavaquinistas, digamos assim, a genealogia da música aqui em Porto Alegre, pensando no cavaco. E daí a minha pergunta é para ti, dentro da tua experiência, quais os principais nomes do cavaco de Porto Alegre que tu lembras, com quais tu já tiveste a oportunidade de tocar e observar? Com quase todos, cara. O grande cavaquinho que eu vi da época era o Camanga e o Aldir. Depois eu vi o Gago, que por acaso é irmão do Aldir. Mas o Aldir era aquele cavaco diferente de tocar, o Aldir e o Camanguinha. Eles eram uns cavacos assim, entendeu? Diferenciados. Mas tem um detalhe, eles tocavam de uma maneira diferente que tu escutava no disco. Que tu escutava aqueles sambas bonitos, Roberto Ribeiro, e AGP, e papapá. Eles tocavam, nós tocamos diferente. Nós aqui no Sul tínhamos uma batida diferente. Entendeu? Não, era mais harmônico, mais harmonia, muita harmonia. Clim, 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 entendeu? Muita passagem. Sim. Porque eles conheciam muita coisa, até porque sempre tinha roda de samba e choro, sempre junto. Pensando no Lupicínio Rodrigues mesmo, ele era muito melódico. Exatamente. Muito melódico. Exatamente. Mas daí eu conheci o Mão do Cavaco. Esse era o cara da paleta, a palhetada. O Mão tinha a palhetada parecida com a do Rio de Janeiro. Muito parecida. Aí do Mão eu catei 2. Porra, o Camanga, pelo braço esquerdo, que ele fazia muita nota, plá, plim, plum, plum, plá, 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 entendeu? O ouvido, aquela coisa. E o Mão na mão direita. Para o ouvinte saber, quais são
que estão vivos e quais que O já são? Mão tá vivo até hoje, o Camanga tá vivo também. O Mão, alô, Juarez, grande Juarez, Mão do Cavaco. Tá em Israel até hoje, foi para Israel e lá se radicou e não voltou mais. Tá lá até hoje, tocando cavaquinho, violão, enfim. O Camanga tá hoje com 77 anos, cara, tocando cavaquinho. Temos que fazer um programa sobre esse Camanga. Mas o Chico Pedroso também pode. O Chico Pedroso também. O Chico tá com 80 É verdade. Ele tá com uma idade próxima ao Valtinho do Pandeiro. Até chegar no Chico, porque eu também vi toda essa gente. Eu ia te perguntar de outra pessoa. Não vamos esquecer do Chico Pedroso. Sim, também. O Chico Queixada. Isso, exatamente. Mas vamos falar do Cleo Paulo. O Cleo, eu conheci muito moleque. O Cleo tocava muito cavaquinho. O Cleo era O Valtinho do Pandeiro, falecido Sim. já, infelizmente, Sim. me disse muito do Cleo Paulo. Canhoto. O Lupicínio Rodrigues Filho Ele era canhoto. disse, você, na minha pesquisa sobre os músicos da noite em Porto Alegre, não deu tempo de pesquisar sobre o Cleo Paulo. Nós temos que escolher, fazer escolhas. A pesquisa é assim. Eu já era muito molequinho quando eu conheci ele já, assim. E já nem tinha contato com a música. O meu tio me levou naquele bar do centro chamado Adelaide's Bar. O Adelaide, sim. E lá tava o Lamadril, Adão Lamadril, o outro grande 7 cordas, e o Cleo tava lá tocando, cara, choro, assim. O Cigano, o Durk Costa, me fala muito que ele era criança, não tocava, criança não, 16, 17 anos, e frequentava o Adelaides às vezes. Não, o meu tio foi lá uma vez, eu era molequinho, então me lembro da figura dele que ele me falou, esse é o Cleo. Até por causa do nome, é um nome, claro. O apelido é um apelido diferente. E tem o Lúcio do Cavaquinho também. O Lúcio também, mas o Lúcio eu cheguei a mais, né, tocar. O Cleo eu vi uma vez só. Vamos ouvir uma composição de Alemão Charles, mais uma do disco Alemão Charles do Cavaco, Bossa, Samba e Choro. O título é Vassalo. Vamos escutar.
Alemão Charles, por que, na tua opinião, alguns músicos de Porto Alegre são lembrados e outros eles estão esquecidos, né? Quais os músicos tu achas importante lembrar aqui no programa? Por que para os ouvintes procurarem e pesquisarem sobre esse interesse, né? Para ti, quais é importante lembrar agora? Bah, Paulinho, olha, os ouvintes também, né, que estão escutando, para a gente não deixar ninguém de fora. Cara, é muita gente importante que a gente às vezes esquece porque é muita gente, entendeu? Mas assim, ó, do Cabeça Feita eu fui primeiro, do Cabeça Feita já fui pro Samba Quente, pra gurizada lá de Samba Quente, ainda ficava paralelo isso, Samba Quente. Esses são grupos? Grupo de samba, junto com o Cabeça Feita. Daí eu conheci o Negro Isolino. Grande mestre, Negro Isolino. Do Negro Isolino eu fui parar no Samba Autêntico. Aí eu conheci o João Aruanda, o Careca Sete Cordas, João Aruanda Sete Cordas, o Altair, enfim. Iara, toda aquela gente, Biá, Cabeto, enfim, de Bolão, Mão, todos tocavam lá no Samba Autêntico. Cara, são tanta gente importante, Wilson Ney, sabe? Aí o nosso samba rock, porque a gente é conhecido no Brasil pelo samba rock. Daí vem Luiz Wagner, Wagner, que o Matheus, meu colega, Matheus Mapa, Matheus Berger Kuschk, que está fez um trabalho, o trabalho que eu estou fazendo sobre os músicos da noite, ele fez sobre os músicos de samba rock. Então agora, passando 2010, ele fez um trabalho muito importante dentro da nossa área aqui da URGS, da etnomusicologia, né, que a gente chama. Então é importante, que legal. Sim, que tu trouxeste. Paulinho Romeu, enfim, todas Paulo Romeu. Só que eles são outro segmento, eles são o criador do samba rock. Que é o swing também. Exato, samba swing. O paulista chama de samba rock, né? É que o Brasil apelidou, mas na realidade é o samba swing. Saiu daqui para o mundo. Isso. Essa é a realidade, entendeu? Através do Luiz Wagner, Bedeu, Paulo Romeu, enfim, Leleco Teles, Nego Luiz, Alexandre, enfim. Mas nós estamos falando de samba, vamos voltar para a nossa centralização. Aí no samba, são Wilson Ney, entendeu? Paraquedas. Mestre Paraquedas, os compositores no caso, né? E se eu falei, alguém me perdoe, mas é que, né, na hora a gente quer tentar lembrar, mas... Temos que trazê-lo. Para o ouvinte se situar, nós estamos gravando em outro ambiente que não o da universidade. Mas o nosso samba evoluiu. E claro que nós temos que usar da criatividade. Eu muito quis trazer o mestre Paraquedas para o nosso programa, mas por alguns receios, porque ele já tem uma certa idade... E a rádio da URGS tem uma escadaria, é um prédio muito antigo e não dá para reformar agora, né? Sim, é antigo e é difícil receber as pessoas mais velhas lá. Mas o Mestre Paraquedas é um que nós temos muita intenção de fazer um programa sobre ele. Paraquedas, Negro Isolino é outro grande mestre. O Isolino tem muito samba bonito, muita música bonita, muito samba. Entendeu? Enfim, esses são os compositores. E os músicos da época, Telinho, Sete Cordas. Zabelino. Olha, cara, foi... Zabelino é um... Sete cordas. Sete cordas. Eu conheci o Cavalão, isso aí tudo era sete cordas violento. João Sete. Até chegar o próprio Silfarno, que o Silfarno na realidade é um falso sete, né? O Silfarno toca seis cordas, mas ele toca como se fosse um sete. Se tu escutar de longe, parece que é um sete cordas que tá tocando. Aí quando tu chega perto, é um seis cordas, só que ele toca, porque ele é dessa escola, né? Ele é sobrinho do Darcy Alves. Sim, eu vou chegar. O próprio Darcy, entendeu? Então são muita gente boa que a gente teve aí, que segurou. Até aí Túlio Piva, os nossos grandes sambistas, entendeu? Só que o que aconteceu? O Fabrício Rodrigues Fabrício, não podemos esquecer o Fabrício. Eu acho que eu tô para dizer que o Fabrício foi o primeiro sete cordas. Eu fiz uma reconstituição muito forte da trajetória musical do Fabrício Rodrigues na minha dissertação de mestrado. Mas é claro que são escolhas, né? Como eu falei, eu tive a oportunidade de conhecer o Fabrício já no final da vida dele. Foi
uma passagem pela minha vida que ele teve. Eu tive muita sorte de poder. Eu também tive isso. Eu toquei com ele, né? Eu cheguei a tocar com ele numa roda de samba, com o Enio do Cavaco, Fabrício, Luizão Grande, Cabeça Branca, chamava Luizão Cabeça Grande. Cantava muito samba choro. E eu conheci o Fabrício já, mas ele já estava cego. Sim, mas ele viveu, eu acho que por boa parte da vida dele ele teve esse problema de visão. Sim. Ele teve. Alemão Charles, eu gostaria de te perguntar, para finalizar esse nosso encontro aqui, no momento atual, como está para você o samba aqui em Porto Alegre? O que tu tens feito? Onde podemos te encontrar? Ou encontrar mais samba aqui na cidade, né? Porque tu vestiste a camisa do samba e as pessoas podem te encontrar por aí. E onde? Olha, aí eu consegui, através do Vanderlei Rosa, que era da Rádio Princesa, e o falecido Roxo, aquele projeto chamado Samba Sul. E ali eu acompanhei os maiores nomes da nossa música popular brasileira, que é o samba. Aí foi Ivone Lara, foi Noite Tu acompanhaste pessoas... Zeca Pagodinho, Almir Neto, Leci Brandão, foi mais de 58 artistas, velho. Não é 1, 2, foi 58 artistas. Aí que vem toda essa função na minha pessoa, porque eu fui o músico que mais gente acompanhou. O coordenador do nosso programa, Reginaldo Gil Braga, meu orientador da minha dissertação de mestrado, ele me falou numa conversa informal, que já nos anos 80, final dos anos 80, tu eras reconhecido como um dos grandes nomes do cavaco aqui. Exatamente. Que isso é muito interessante, porque as pessoas não conhecem, não sabem, né? Uhum. Quem não é do samba, no caso, né? Que aqui a gente tem muita separação, eu toco samba rock, eu toco reggae, eu toco pop, eu toco rock, eu toco redcore, eu toco nativismo, são muitos segmentos, entendeu? Então o samba não é que nem no Rio, que lá é só samba e choro. Aqui nós temos o samba, tem o choro, mas ele é mais quietinho, ele é mais tem gente boa. E daí, até chegar no meu primeiro disco, né, cara? Consegui gravar um disco. Que nós ouvimos hoje interpretando os grandes artistas, daí também com os chorinhos meus, que eu também tenho, são 3 chorinhos, né? Eu queria fazer um disco só meu de choro, teria repertório para isso, só que daí... Por indicação do próprio Bombom do Giovanni, que é a nova geração, daí até chegar a nova geração, Cabelinho, Giovanni, Mauro Júnior, Bolacha. E que nós ouvimos no programa de hoje, e estamos ouvindo. Nosso roteiro é ouvir Espinha com Bombom e Bolacha, Vassalo. Esse tributo ao João Nascimento acabou virando tributo ao Betinho Sete Cordas. Eu e o Reloginho, meu irmão, meu compadre, enfim. Entendeu? Reloginho pandeirista. Pandeirista, Flor de Ébano, né? Até chegar no ápice do conseguir gravar o teu trabalho. Então, para tu me encontrar na noite, eu tô tocando com o seu samba, eu faço parte do grupo Puro Astral. Que nós ouvimos também no programa de hoje. Também tive o prazer de, além de... composições tuas, para o pessoal conhecer tua obra. Sim, composições minhas, sambas meus, com parceria com o Dinei, enfim. Marcelo Cará, enfim, toda essa gente aí, que faz parte também. E aí é o seguinte, é natalício, toda terça-feira eu estou na escadaria da Borges, ali no centro. Quem quiser comprar o meu CD, vai na Galeria Chaves, na loja Via Importes, lá tem o meu CD para vender. Então, no natalício... Natalício Zona Sul. Isso. Quais os dias? Quarta-feira, toda quarta. Toda terça-feira, na escadaria da Borges, ali. E o pessoal encontra teu CD? Na Galeria Chaves, na loja Via Importes. Todo domingo no 100% Beco, que é um samba de comunidade, eu tô lá vai fazer 4 anos, né? No 100% Beco, alô Carlinhos, alô comunidade. Entendeu? E certamente os ouvintes te encontrarão também pesquisando nas redes sociais, no Google. Com certeza. Essas referências servem para os ouvintes. A gente não é muito digital, né, Paulinho? Sabe que a gente é meio analógico ainda, mas... Não, mas eu acredito mas tudo certo, ainda tem. Nós temos o Face, colegas, claro. teus ouvintes... Eu tenho o Face, é só entrar lá, tem Faces. Charles Alemão Cavaco. É só entrar lá que acha a gente lá, entendeu? Boa noite, eu sou o Paulinho Parada e esse é o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Estamos aqui falando com o Alemão Charles do Cavaco
e sobre a memória do samba em Porto Alegre. Alemão, para finalizar, os cavaquinistas, estávamos falando de alguns e falávamos também de Cebolinha, Isso. que esteve no nosso último programa. Que legal, né? O mestre Cebolinha. Grande amigo, grande parceiro, grande cavaquinista, né? Junto com outros tantos aí que a gente, se não me falha a memória, mas pra não mim, fique bravo, teve gente aí muito boa também, né? Programa, o Gogó do Cavaco. nosso enfim, Etnomusicologia, essa gente na aí Rádio da que Universidade, fez parte do Músicas nosso samba, do nosso samba gaúcho. O Cebolinha é um dos fundadores do Clube do Choro, certo? Com certeza. E agradeço muito a tua participação. Grande músico, enfim, a gente agradece. Um abraço, irmão, tamo junto. Boa noite pra ti, sucesso aí no teu trabalho também, né? Aos ouvintes aí, escutem a rádio, que a rádio tá muito legal, tá muito bacana o trabalho do Paulinho. Em seguidinha tem um trabalho pintando novo aí, nós estamos participando junto aí. Isso. É isso aí. Um abraço, Um abraço, Paulinho, tudo de bom. Motumbá, tamo junto. Salve o samba, viva o samba sul. Boa noite, eu sou Paulinho Parada e esse é o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Estamos aqui falando sobre a obra de Alemão Charles do Cavaco e a memória do samba local. Quero agradecer muito a participação de Alemão Charles em nosso programa. Esse espaço visa isso, proporcionar visibilidade para os artistas locais e do mundo que se encontram em Porto Alegre e que contribuem para as pesquisas etnomusicológicas feitas aqui na URGS. Para encerrar, vamos ouvir duas composições de Alemão Charles, do disco Tributo ao Samba, do grupo Puro Astral. É um novo grupo de Alemão Charles, que participam Juliano Barcelos na voz, Finho no pandeiro e voz, Alemão Charles, cavaco e voz, e Marcelo Rossi no violão. Esse é um disco feito no Estúdio 10, aqui de Porto Alegre, que é um estúdio vinculado ao Sindicato dos Músicos do Rio Grande do Sul, que fica no centro de Porto Alegre, na Otávio Rocha. É um disco feito lá. Então, nós vamos ouvir duas composições de Charles que estão nesse disco. Tributo ao Samba, de Alemão Charles, Ednei Cartola e Marcelo Cará. E, na sequência, Salve Meu Brasil Sul, de Alemão Charles. Vamos escutar. Irmãos, o samba é inspiração, puro astral, que vem do coração, alegra amigos, parentes, vizinhos, irmãos. Samba, 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 que vem da alma e faz exaltar o coração que está pronto a se dar e não negar.
Janeiro. Eu sou de Sampa, BH, Santa Paraná. Eu sou Lupe, eu sou Piva, eu sou Wilson e Arlindo, Dandea, Isolino, Noé, Ismael, Delma, Cartola e Guiné. Meu samba é completo. Eu sou fundo de quintal, sou Dorinho Carnaval, flor de ébano, coisa e tal, samba sul é trilegal. Sou chimango, maragato, meu samba é internacional, ele é Grenal. Sou do samba aqui do sul, sobre esse manto azul, cavalgando o meu Brasil, tanto samba eu sou amigo. Salve o samba, viva o samba sul. Sou do samba, É verdade. sou natural do meu Brasil inteiro. Eu sou do sul, sudeste, centro-oeste. Eu sou do norte, do nordeste. Sou cabra da peste, Sou do Sena, sou eu sou Barbosa. Borghetti, Zequete, Geraldo e o filme, o vídeo, o Brito, Wagner Bedeu Lelé, o completo. Twinga, Twinga, Sou do fundo do quintal, por astral no carnaval. salve Cidade Baixa. Comentário é muito bom. Eu sou Nelson, sou Fagundes. Meu som é quente, ouve essa gente. Sou do samba aqui do sul, sobre esse manto azul, cavalgando o meu Brasil, se ativa eu tô a mil. Salve o samba! Sou do samba aqui do sul, sobre esse mundo azul, cavalgando o meu Brasil, tanto samba eu tô a mil. Salve o samba, viva o samba sul. O nosso programa de hoje foi sobre Alemão Charles, do Cavaco, e ouvimos duas faixas do disco Tributo ao Samba, do grupo Puro Astral. As faixas são Tributo ao Samba, de Alemão Charles, Ednei Cartola e Marcelo Careá, e também Salve Meu Brasil Sul, de Alemão Charles. Obrigado. O programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade, fica por aqui. Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.